Olá, olá, 26 de junho de 2020, confira as principais notícias desta sexta-feira. Brasil chega à marca de quase 55 mil mortos pela Covid-19 e Maranhão registra mais de 1.600 casos novos nas últimas 24 horas. Cursos gratuitos devem preparar funcionários do comércio para período pós-pandemia. Imperatriz vai ter unidade de prevenção do câncer do Hospital de Amor. Veja também as dicas para o fim de semana no Guia Cultural e as adaptações do Boi de Pindaré no São João à distância. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão! Pode ter certeza que esse é o desejo de toda a nossa equipe aqui do Sistema Difusora, que você tenha uma excelente sexta-feira. O final de semana está chegando, hein? Muita saúde, muita paz para você, para a sua família. Estamos juntos mais uma vez aqui pela TV Difusora, unindo todo o Maranhão através da informação. E a gente só agradece essa audiência que cresce cada vez mais e é do tamanho do nosso estado. E olha que o Maranhão não é pequeno, não. Que bom, a gente agradece em nome de toda uma equipe enorme que chega aqui de madrugada para fazer o Bom Dia para você. Até às 8 horas da manhã, fique ligado, muita informação. A informação aqui no Bom Dia não para, as principais informações para você começar o dia bem informado, né, nessa sexta-feira. Quando chega aí às 8 horas, o primeiro impacto, tá bom? Daqui a pouquinho o Silva Alves vai voltar, vai falar de segurança, vai trazer os principais destaques da segurança para a gente aqui no Bom Dia. E John Coutrin vai falar de política daqui a pouco também. São 7 horas e mais 1 minuto, 7 horas e 1 minuto. Olha, daqui a pouco a gente vai falar sobre o auxílio emergencial. O governo federal anunciou aí novas etapas desse pagamento do auxílio, outras parcelas do auxílio emergencial. Pois é, agora, quem tem direito ao auxílio emergencial, mas teve o benefício negado, agora pode entrar com pedido de contestação da decisão na Defensoria Pública da União. Entenda na reportagem de Hugo Viegas. Cristina faz parte do grupo de milhões de brasileiros que estão desempregados. Sem nenhuma fonte de renda, deu entrada no auxílio emergencial pago pelo governo federal durante a pandemia do novo coronavírus. O benefício foi negado e ela não entendeu o porquê. Entrei no site da Receita Federal e a situação do meu CPF estava regular. Tentei outras vezes, porém não consegui ter o auxílio emergencial aprovado, certo? Não sei se é por conta de eu ter casado e não ter trocado o meu documento para casado. Eu imagino que seja isso. Mesma situação de Cristiano, que se inscreveu para ter direito aos R$600 desde o início do programa, mas a resposta também foi negativa. Ficou em análise de 20 a 30 dias e logo após eu fui notificado por meio do aplicativo que o auxílio ele tinha sido negado. Não sei com base em que informações, tentei fazer o cadastro mais uma vez e restou negado. Casos assim podem ter o auxílio da Defensoria Pública da União para recorrer da decisão do Ministério da Cidadania. Uma parceria foi firmada para tentar resolver o problema de quem acha que tem direito, mas não consegue ter acesso ao benefício. Desde abril, os casos vinham sendo tratados de forma judicial. Agora, algumas situações podem ser resolvidas pela via extrajudicial. Seguro-desemprego, seguro-defeso, que a pessoa não está recebendo, exercício de cargo político, vínculo empregatício, que já terminou e consta em aberto para o Ministério da Cidadania. Então, essas hipóteses em que é possível ter documentação, nós podemos entrar pela via extrajudicial da contestação administrativa. Fora desses casos, por exemplo, CAD único desatualizado, recebimento por mais de um membro da família e não se sabe quem foi esse membro, nessas hipóteses a via judicial é a única alternativa. Os casos mais comuns envolvem incompatibilidades no núcleo familiar ou desatualização no cadastro único. E a procura pelo auxílio dos defensores ainda tem sido bastante grande. Por enquanto, os atendimentos de forma presencial estão suspensos. A procura está bem grande, então eu gostaria até, inclusive, de explicar. Nós estamos atendendo pelo WhatsApp e pelo e-mail institucional. Então, muita gente, às vezes, olha, está demorando muito, mas é porque nós estamos recebendo uma demanda altíssima.
Demanda realmente bastante alta nesse período aí por conta desse auxílio emergencial. Daqui a pouquinho as informações sobre as parcelas adicionais desse auxílio emergencial, medida anunciada aí pelo ministro da Economia Paulo Guedes e pelo presidente Jair Bolsonaro. São 7h mais 5 minutos. Agora a gente atualiza os números da Covid-19 aqui no estado do Maranhão. Vem comigo, a gente atualiza, olha só, está na tela 74.925 casos confirmados, ativos 19.263, óbitos 1.871, com o número de recuperados em 53.791. Na tela você tem o total de isolamento domiciliar, internação de enfermaria e também os números relacionados à internação de UTI. Olha os novos casos. Nas últimas 24 horas, informação oficial da Secretaria de Estado da Saúde é que nós temos 68 casos novos em São Luís. Na cidade de Imperatriz, esse número chega a 71 e as demais regiões, 1.472 casos. Esses são os números que temos da Covid aqui no estado do Maranhão. Testes realizados, descartados e suspeitos também na tela. E eu aproveito para informar você que em todo o país o Brasil teve 1.141 novas mortes, infelizmente, registradas em função da Covid nas últimas 24 horas, de acordo com o Ministério da Saúde. Com esses acréscimos das estatísticas, o país chegou à marca de 54.971 óbitos em função da pandemia do novo coronavírus. É um número realmente bastante alto, infelizmente, em relação à Covid. O balanço também teve 39.483 novos casos registrados aí nas últimas horas. O acréscimo de pessoas infectadas marcou a variação de 3,3% em todo o país. São dados atualizados da Covid-19 aqui no Brasil. São 7h06, 7h06. Em tempos de pandemia, alguns trabalhadores ocupam os primeiros lugares no ranking aí do desemprego, né? Que já estava alto antes da pandemia. Pois é, a categoria das empregadas domésticas foi uma das mais atingidas nesse período. Os vídeos com depoimentos de empregadas domésticas estão espalhados em todo o país. Relatos de mulheres desempregadas devido à pandemia. Trabalho como doméstica, comecei aos 16 anos, tenho 2 filhos hoje e estou desempregada por conta do coronavírus. Oi, eu me chamo Verônica, tenho 43 anos, sou empregada doméstica há 3 anos. Desde março estou desempregada. Nessa pandemia, devido ao coronavírus, estou parada. Tenho 4 filhos que moram comigo. O impacto veio principalmente para o setor informal da categoria, diaristas e empregadas sem contratos fixos ou carteiras assinadas. Em todo o Brasil, quase 6 milhões de domésticas não possuem carteira de trabalho. O país, que tem o maior número de trabalhadoras domésticas, sente dia após dia os impactos da crise da Covid. O impacto maior são as demissões das que estavam trabalhando informalmente. E também para as diaristas que estão sem poder trabalhar e elas só recebem se trabalharem, então estão passando mais dificuldades. Pelo menos 600 empregadas domésticas são sindicalizadas no Maranhão e mais da metade trabalham informalmente. Desse total, apenas 20 fizeram acordo através do Programa de Manutenção e Emprego do governo federal. O sindicato da categoria tem atendido até 6 profissionais por semana para tratar sobre as questões de desemprego. Quando entrou a nossa PEC 150, em 2015, quando regulamentaram nossos direitos, que houve assim um certo aumento de demissões, porque os patrões diziam que não poderiam arcar com todas as despesas, né, os encargos sociais. Mas depois regularizou e agora voltou nessa pandemia. O Ministério Público do Trabalho tem acompanhado a situação e estabeleceu medidas para que essas profissionais trabalhem em segurança. O MPT recomendou também que elas fossem afastadas em casos não essenciais, sem perdas salariais. O primeiro caso de morte no Brasil por Covid-19 ocorreu justamente por uma empregada doméstica que contraiu o coronavírus através de seus empregadores. Razão pela qual é muito importante discutir os riscos em que essa classe trabalhadora está submetida. O Ministério Público do Maranhão, além de expedir ofício ao governador do estado, informando que trabalhador doméstico não é trabalho essencial, a não ser em casos específicos, instaurou inquéritos civis para apurar as denúncias que têm chegado ao órgão sobre o trabalho doméstico na pandemia. São 7h mais 9, 7h09, você ligado aqui na TV Difusora, ligado no Bom Dia Maranhão. Confira agora o nosso giro de notícias.
Até sábado que vem, 60 milhões de brasileiros recebem mais uma parcela. O auxílio emergencial se destina aos trabalhadores informais, microempreendedores individuais, autônomos e desempregados que cumpram os requisitos previstos em lei, como a ausência de emprego formal ativo, por exemplo. Durante o encontro, o presidente Jair Bolsonaro disse que o governo pretende pagar mais 3 parcelas do auxílio, nos valores de R$ 500, R$ 400 e R$ 300, respectivamente. Bares e restaurantes da capital abrem sábado. Os estabelecimentos precisam seguir as medidas sanitárias dispostas na portaria da Casa Civil, além de cumprir os protocolos de segurança. Os bares e restaurantes de São Luís tiveram seu funcionamento antecipado no próximo dia 29 para sábado, amanhã, dia 27. A decisão foi tomada após diálogo entre o chefe da Casa Civil, Marcelo Tavares, e Gustavo Araújo, que representou o setor ao longo das reuniões durante o período da quarentena. Termina hoje a campanha de vacinação contra a influenza H1N1 na capital. Até o momento, de acordo com dados do setor de imunização da pasta, mais de 318 mil pessoas foram imunizadas. No total, 46 locais de vacinação, sendo 43 postos de saúde e 3 escolas estão disponíveis. A vacinação segue em coordenamento alfabético e horários determinados para evitar aglomerações. No último dia, vacinam pessoas cujos nomes começam com letras U, V, X, W, Y e Z, além dos retardatários que não conseguiram se vacinar nas fases anteriores. Olha, em Imperatriz é grande a movimentação nos últimos dias que antecedem a entrega da declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física. Vamos ver. Há 5 dias do fim do prazo, 9 milhões de contribuintes ainda não declararam o imposto de renda da pessoa física de 2020. De acordo com os dados da Receita Federal, até a manhã de ontem, mais de 23 mil declarações foram recebidas, o equivalente a cerca de 72% de um total de 32 milhões que o órgão espera receber neste ano. Devido à pandemia, o prazo de entrega da declaração foi prorrogado do dia 30 de abril para o dia 30 de junho. E a multa para o contribuinte que não declarar ou entregá-la fora do prazo é de no mínimo R$ 165,74. Que declarar o imposto de renda é algo que é necessário para grande parte da população e mesmo que não seja necessário, é bom que você veja que às vezes vale a pena declarar, mesmo que você não tenha imposto a pagar e não seja obrigado, já é uma forma de você organizar a sua situação fiscal perante a Receita, sua situação de bens também perante a Receita, certo? O valor máximo será correspondente a 20% do imposto devido. O vencimento das cotas também foi prorrogado. A primeira ou única cota vence no dia 30 de junho deste ano. As outras vencem no último dia útil dos meses subsequentes. Mesmo assim, é importante não deixar para a última hora. E você, já declarou? Quem recebeu rendimentos acima de R$ 28 mil em 2019 deve declarar o imposto de renda este ano. Aí vai algumas dicas caso você ainda tenha dúvidas, por exemplo, de como preencher o formulário. Pega a sua documentação, às vezes você comprou um carro, comprou uma casa, pega a documentação desse carro, de quem você comprou, as informações de valores, as informações do próprio carro, da casa. Então já separa isso, separa a situação bancária também, pega os informes de rendimento dos pagadores, no caso do seu empregador, então da empresa que ele pagou. Ficar atento, hein? O prazo está terminando por imposto de renda e aí na última hora fica tudo mais complicado deixar para o último dia, não é? Um abraço pessoal que acompanha a gente nas redes sociais, o Francisco Teixeira, o Nodson Coutrinho, o Mohamed Califa, está ligado com a gente também, pessoal aí nas redes sociais, no Facebook, no Instagram também acompanhando. Bom dia, compartilhe com os amigos também, informação cedinho é sempre bom, né? No próximo bloco, o Silvan Alves atualiza os principais destaques da área de segurança e olha que tem muito assunto para falar. Vamos ver depois do intervalo. Vamos falar também sobre a qualidade, gente, da educação no país e o aumento da oferta de cursos à distância nesse período de pandemia. São 7h14. O Bom Dia volta em instantes. São 7h17, de volta ao Bom Dia Maranhão, ao vivo para todo o estado, aqui pela TV Difusora, 7h17 agora. Em Caxias, a Polícia Militar realizou mais uma operação na cidade. Na operação foram apreendidas mais de 140 armas de fogo e vários veículos foram recuperados. Vamos ver na reportagem de José Carlos. A aeronave fez vários voos rasantes. Lá de cima, os agentes monitoram qualquer movimentação suspeita.
Esta semana, o 2º BPM está recebendo o apoio da aeronave do CTA, Centro Tático Aéreo. As operações estão começando aqui, pelo bairro Vilarias. Por terra, policiais militares fazem uma varredura e, se necessário, realizam abordagens a pessoas e veículos. De acordo com o subcomandante do 2º BPM, Major Luiz Rodrigo, ao longo deste ano, a Polícia Militar fez várias operações de enfrentamento à criminalidade, focando na apreensão de armas, combate ao tráfico de drogas, assaltos e outros ilícitos. 164 veículos que haviam sido roubados ou furtados foram recuperados. E 146 armas foram apreendidas. Bandidos perigosos foram presos. São armas, que vinham sendo usadas para a prática criminosa ou poderiam vir a ser usadas para esse fim. E graças ao empenho dos nossos policiais, o trabalho diário e a estratégia lançada pelo comando foram tiradas de circulação. Certamente são crimes evitados, são vidas salvas. E o batalhão hoje ele é a unidade da Polícia Militar com o maior número de apreensões de armas em todo o estado. A presença da aeronave e dos agentes do Centro Tático Aéreo reforçam as ações de combate ao crime. É mais uma iniciativa do comando no sentido de otimizar e trazer para o serviço aqui na cidade de Caxias e região os melhores recursos que a Polícia Militar tem disponibilidade, trazendo para a nossa comunidade aquela melhoria na sensação de segurança, fazendo apoio aéreo, dando mais essa dimensão aí para o serviço policial, trazendo, como eu disse, os recursos de maior importância e relevância que a instituição tem para a nossa sociedade de Caxias. Olha, a população carcerária brasileira é a 3ª maior do mundo, sabia? Um dos desafios é a atividade laboral nos presídios. Aqui no Maranhão, o número de detentos trabalhando subiu mais de 25% em 4 anos. Vamos ver na reportagem de Ciro Mineiro e Rogel Nunes. No Maranhão, em 2015, apenas 8,86% dos detentos exerciam algum tipo de trabalho dentro dos presídios. 4 anos depois, esse número saltou para 35,46%, um dos maiores aumentos registrados no país. Atualmente, a população carcerária no Maranhão gira em torno de 11.500 presos. Desse total, mais de 4.000 detentos exercem algum tipo de atividade laboral dentro das unidades prisionais. Nós alavancamos as nossas frentes de trabalho em atividades laborais e com isso a gente conseguiu sair de 8,9 mais ou menos de presos trabalhando, o que à época corresponderia em torno de 500 e poucos presos, a 35, quase 36% de presos trabalhando agora no final de 2019, o que corresponde em torno de 4.300 presos. Internamente hoje nós temos várias frentes de trabalho. Então posso dizer que nós temos lá lavanderia, fábrica de estofados, fardamento escolar, fábrica de chinelo, fábrica de vassouras, limpeza das unidades prisionais, reformas prediais, tudo isso é feito internamente. Além de descobrirem novas aptidões, o trabalho comprovadamente auxilia e muito no processo de ressocialização dos detentos. O trabalho é mais um dos mecanismos eficientes nesse período de reabilitação e ressocialização do indivíduo. Trabalho, a saúde, a assistência jurídica, a educação e a família são fundamentais. O trabalho é só mais uma ferramenta, não apenas para que ele possa buscar de forma digna o seu sustento e o sustento da sua família, mas para que ele possa resgatar a sua dignidade e voltar para a sociedade de forma correta, de forma íntegra, andando de cabeça erguida e podendo cumprir todo o seu papel social dentro do seio familiar. Em 2019, os estados com maior percentual de presos exercendo alguma atividade laboral foram Mato Grosso do Sul, Maranhão e Santa Catarina. Somente entre os anos de 2018 e 2019, mais de 2.000 detentos foram contratados no Maranhão. E a expectativa é superar ainda mais todos esses números até o final de 2020.
tanto aumentar as atividades laborais quanto educacionais nesses próximos 6 meses, para que a gente consiga superar os nossos próprios números e, se quiser, quiçá, os números também a nível nacional. Mas vale lembrar que ainda são grandes os desafios em todo o país, como, por exemplo, a superlotação nos presídios, cuja taxa de ocupação nacional é de 197,4%, quase 2 presos para cada vaga. Existem poucos programas que possibilitem a reintegração dos detentos após o cumprimento da pena e, em geral, há um desinteresse em envolver os familiares no processo de recuperação e ressocialização dos presos. Esses são alguns dos desafios do país que, repito, tem a 3ª maior população carcerária do mundo. A gente continua falando de segurança, agora com a participação de Silvan Alves. Boa sexta-feira, Silvan. Boa sexta-feira, bom dia a todos. Silvan, a produção do Bandeira 2 conseguiu em primeira mão mostrar a condução para a delegacia de 10 pessoas por suspeita de roubo a motoristas de aplicativos. A gente viu que o número desse tipo de crime aumentou, inclusive, nos últimos dias, né? Inclusive, se você contar, já tem 2 mortes. Contar com mais uma que foi registrada ontem, uma de um trabalhador e um de um suposto assaltante. Por isso, a categoria dos aplicativos estão programando e na próxima semana eles devem fazer uma manifestação. Esse caso aí é um caso de grupos isolados, são grupos isolados. Esse caso aí foram pelo menos 3 adolescentes, né, que estariam sendo utilizados pelos maiores aí para atrair os motoristas de aplicativo para que eles fossem assaltados. Mas nós temos casos na Vila Vitória, temos assaltos ali na Pirâmide, lá na região do Mato Grosso, Tajipuru, ali naquela região ali do entorno ali da Vila Cafeteira, Vila Nazaré, Vila São José, ali naquela região. Então são vários grupos, né, que montaram estratégias aí para assaltar esses motoristas de aplicativos aí, inclusive, como eu já disse, agora esse mês nós já temos 2 mortes registradas, uma de um motorista de aplicativo e uma de um assaltante. Silvan, um suspeito foi morto ao tentar assaltar um motorista ali na Santa Clara? É isso mesmo, desse caso que eu estava me referindo ainda há pouco. Nesse caso aí, foi um caso inusitado que aconteceu. Haviam 3 assaltantes no interior de um veículo de aplicativo, estavam sequestrando esse motorista de aplicativo e ao chegarem lá na região ali da Rua da Secretaria, lá na Vila Santa Clara, eles estavam lá com o motorista de aplicativo, os 3 assaltantes, chegou um outro assaltante para roubar aqueles assaltantes que estavam lá com o motorista de aplicativo. Peraí, repete aí porque o pessoal acha que não entendeu direito. Assaltaram, o ladrão foi roubar o ladrão. Ladrão que rouba o ladrão. Sim, exatamente. Haviam 3 assaltantes dentro do carro com motorista de aplicativo, mantido como refém. E aí quando eles pararam lá na Rua da Secretaria, na Vila Santa Clara, que era para roubar os pertences do motorista de aplicativo coisa, né? E tudo, para você ver como está feio. Aí chegou um outro assaltante, que foi identificado como Gledeilson Costa Ribeiro, ele tinha 22 anos e deu voz de assalto aos assaltantes, aos bandidos. E aí eles 3 armados acabaram atirando, deram 4 tiros, 3 na cabeça, no peito do Cledeilson. Ele que tinha aniversariado no último sábado, infelizmente, acabou perdendo a vida. Imagine a situação do motorista de aplicativo, que ficou no meio desse fogo Meu cruzado. Deus, numa noite só, Sim, em poucas horas, vivendo momentos... Dia, foi ontem no período da tarde. No dia só, durante o dia só, no período só, vivendo situações extremamente tensas como essa, né? Duplamente tensas. Por isso é que os motoristas aí estão no limite. Realmente uma situação bastante complicada. Nós temos mais uma informação com o Silvan? A produção vai me... Oi? Tá, é mais uma etapa, Silvan, da Operação Pandemia que foi realizada. Que operação é essa? A Operação Pandemia, ela está sendo deflagrada pela SEIC, Superintendência Estadual de Investigações Criminais, que visa combater o furto de energia, né? Na semana passada foi realizada a primeira etapa, essa segunda etapa foi realizada ontem lá no município de Rosário e lá uma pessoa foi presa e depois a polícia descobriu numa farmácia lá, numa oficina mecânica e numa residência lá no bairro da Coab 2, né, locais onde também eram praticados o furto de energia. Essa pessoa que foi presa em flagrante, ela foi autuada e os proprietários desses estabelecimentos lá em Rosário, eles estão sendo indiciados em inquérito e vão responder também por furto de energia. Obrigado, viu, Silvan? Okay. Bom final de semana. Bom fim de semana a você, Adalberto, você e a todos. Segunda-feira ele está de volta aqui, gente, do Batente cedinho, 6 da manhã, para fazer o Bandeira 2 com toda a sua equipe, com a Sacramento, né? Com toda a equipe aqui do Bandeira 2, na segunda-feira de volta o nosso Silvan Alves. São 7 horas e mais 27 minutos, 7h27.
Olha, o Serviço Nacional do Comércio está disponibilizando cursos gratuitos, para que os funcionários do setor possam se adaptar aí melhor a esse período pós-pandemia. Vamos ver na reportagem. A previsão é que já no começo de julho os cursos sejam disponibilizados. Somente trabalhadores do comércio é que poderão se inscrever. É uma programação de formação profissional que vai estar contribuindo, como o próprio nome já diz, com a formação profissional dos trabalhadores que atuam nesse segmento. Então, não é uma programação aberta ao público de uma forma geral, é uma programação que tem um público específico, ela tem um direcionamento, que são para os trabalhadores das empresas de comércio, bens, serviços e turismo. No total, serão 9 cursos que, somados, disponibilizarão 1.485 vagas. A carga horária deve variar entre 15 e 42 horas. As aulas ocorrerão de forma remota. Profissionais de 7 municípios maranhenses poderão acompanhar as atividades. São eles: Imperatriz, Caxias, Bacabal, Santa Inês, Balsas, Timon e São Luís. O objetivo dos cursos é orientar sobre como potencializar as vendas e garantir principalmente aos clientes uma experiência segura. Afinal de contas, com a pandemia do novo coronavírus, o mundo mudou e as relações de consumo também. Com essas mudanças bem aceleradas aí por conta da pandemia, o consumidor também ele mudou. Então hoje ele está com um olhar muito mais em relação ao valor do que o preço do produto ou do serviço. Então esse curso ele vai potencializar, vai dar condições para que o trabalhador possa, durante as suas funções, desenvolver habilidades e competências para que o cliente ele possa perceber, ali naquela relação de compra, seja de um produto ou de um serviço, que o preço, não só o preço, mas o valor que aquele produto ou serviço possa vir a agregar àquele consumidor. Esses cursos, gente, vão ser oferecidos na modalidade à distância. E por falar em modalidade à distância, o número de alunos do ensino superior estudando nessa modalidade será, pelo estudo que foi apresentado agora, maior que o presencial, já agora em 2022. A previsão inicial era 2023, mas foi antecipado para 2022, segundo um estudo da Associação Brasileira de Mantenedores de Ensino Superior. Mas e a qualidade da educação no país, gente? Seja presencial ou à distância, como é que anda, Sobre o assunto, eu converso com o educador Paulo Henrique Souza, que é fundador do movimento Educação é o Alvo, lá em Minas Gerais, movimento que já existe desde 2012 e ele fundou com pesquisadores e outros professores. Professor Paulo, prazer tê-lo aqui na TV Difusora. Bom dia. Bom dia, é uma honra estar podendo conversar com vocês nesse estado maravilhoso que é o Maranhão. Bom, a gente tem um período de pandemia, a gente tem inclusão de camadas sociais aí de forma significativa que não tinham acesso a essa educação, através agora da educação à distância, mas a preocupação com a qualidade, ela é constante, ou deve ser constante de todos, Todos envolvidos, alunos, os educadores também e os pais em especial, professor. Isso, a qualidade, ela depende muito da disciplina do estudante, No caso das infâncias e das juventudes, na infância a gente está experimentando isso agora devido à pandemia. Já os alunos adolescentes já têm o hábito de realizar essas inserções assim, em alguns momentos. Agora, para algum tipo de escola, sobretudo a particular, o ensino remoto chegou, o ensino remoto ganhou força e com isso a EAD. Já nos cursos superiores, aí nós temos um crescimento exponencial. Isso vai acontecer nos próximos anos, porque reduz o trânsito, reduz a capacidade de conexões, facilita o tempo, mas depende da disciplina e da autodisciplina do estudante, no que tange a qualidade. Outro aspecto importante, professor, na qualidade do ensino é a formação do professor, do educador. Como é que o senhor avalia hoje essa formação no país? O senhor entende que é um caminho aí que ainda precisamos avançar muito? Qual é a sua avaliação? Olha, a formação é algo que tem que acontecer diariamente, tanto é que a Unesco, ela definiu para o milênio 4 pilares, Aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Então, o professor, ele está em constante formação o tempo todo, ele precisa ter momentos, tempos adequados para a sua leitura, para a releitura e para a contextualização da sua prática. Então, é necessário que o professor estude a vida inteira. Não só o professor, mas todas as pessoas que estão hoje inseridas numa sociedade do conhecimento, que a gente chama de 4.0.
e que exige uma convergência, uma união da tecnologia presencial, telepresencial e até à distância. O senhor falou ainda há pouco sobre a educação à distância e a necessidade do aluno estar focado, de algumas características em especial do aluno para esse tipo de ensino. E aí eu lhe faço a pergunta, quais são os outros cuidados que se deve ter em relação a essa educação à distância? Por exemplo, pesquisar sobre a instituição, saber que instituição é essa, porque a gente sabe que, infelizmente, ainda no Brasil nós temos situações graves quanto a isso e nem sempre a fiscalização é aquela devida em relação a essas instituições, não é? É muito importante que ele não deixe se levar pelo canto da sereia. Ele deve pesquisar qual é a mantenedora, qual é o processo de certificação que aquela instituição oferece, tentar conversar com alguém que passou pela experiência, isso é a melhor coisa, para dar um depoimento, dar o testemunho de como foi atendido e se as coisas fluíram bem. E aí ele precisa também acionar, né, ver no MEC, nas instituições que cuidam da questão da qualidade, da eficiência e da eficácia da instituição. É preciso pesquisa antes de aderir ao ensino à distância. Voltando para o professor, para o educador, é importante que esse profissional seja valorizado cada vez mais, incentivado. O senhor, inclusive, faz parte do movimento aí desde 2012, nesse sentido, não só da formação, mas do reconhecimento, inclusive. Nós temos recentemente, inclusive, o Estado do Maranhão sendo contemplado nesse prêmio. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a importância desse incentivo ao professor a partir do reconhecimento. Olha, o reconhecimento é tudo. O professor, a professora, o educador e a educadora precisam sentir que o seu trabalho está deixando um legado na comunidade. Recentemente, a professora Rogenê recebeu esse troféu, que é chamado Troféu Mulheres Educadoras. Rogenê, que era aí das Doroteias, que fez um trabalho brilhante durante mais de 2 décadas, ela recebeu esse troféu. Esse troféu é feito de jornal e revista. Por quê? Porque ela marcou a história de centenas de alunos aí na cidade. Nosso objetivo Educação-Alvo é esse. Nós entregamos no ano 3 troféus. Troféu Mulheres Educadoras, esse que a Rogenê recebeu, que tem o turbante aqui, ó, da Malala, que formou esse ano em Oxford. Então, muita gente chama o troféu de Troféu Malala, né? Nós temos o educador semeador, que é entregue ao mês de outubro a homens e mulheres, né? E temos o troféu de boas práticas. Por que isso é importante? O professor tem que saber que o tempo que ele gasta planejando, o tempo que ele investe, né, na juventude, na infância e até na andragogia nos adultos, alguém precisa olhar, ver, fazer uma métrica, analisar e depois reconhecer. Eu acho isso muito importante. Eu já recebi prêmios e acho muito legal também poder passar esse prêmio para os outros. Professor, nosso tempo já está quase se esgotando, mas eu queria que o senhor finalizasse falando sobre a importância e o papel da família nesse processo de educação, não é? Alguns transferem, inclusive, para as escolas o papel de formação dessa pessoa, mas a gente sabe que isso é um equívoco, né? Há a necessidade de um trabalho conjunto, né? Onde é que entra o papel da família nesse aspecto, professor? A harmonização da escola e da família em todos os âmbitos é fundamental, porque a família ela é aquela responsável pela educação e a escola trabalha com a escolarização, ou seja, quando ambas conseguem criar uma sinergia, um contato e possibilitar a comunicação frequente, com confrontos e encontros, isso ajuda muito na formação do caráter, da ética e da capacidade do estudante progredir na vida e se tornar uma pessoa e um cidadão de qualidade para a sociedade. Professor Paulo Henrique, muito obrigado aqui pela entrevista à TV Difusora, pelas informações aí a respeito da educação. Obrigado. Foi uma honra estar com vocês. Aí está, portanto, falamos sobre educação aqui no Bom Dia. Lembrando que, olha, gente, um dado interessante, de acordo com o último censo do Ministério da Educação, os números divulgados sobre educação superior, em 2018, as duas modalidades, presencial e à distância, a diferença era de apenas 243 mil matriculados a mais no ensino presencial. E como você viu, nesse último levantamento, há a possibilidade já em 2022 do número de alunos matriculados à distância superar o número de alunos na educação presencial.
presencial. Mas qualidade acima de tudo, cuidado com as ofertas que estão aí no mercado, pesquise sobre a instituição, como disse o professor Paulo Henrique, né, porque a educação é fundamental, mas precisamos dar, e por isso, por ser fundamental, dar toda a atenção a esses aspectos, como foi destacado aqui em nossa entrevista, tá bom? No próximo bloco, o Imperatriz vai ter unidade de prevenção do câncer do Hospital de Amor e mais. Os 60 anos do Boi de Pindaré e as adaptações aí em tempos de pandemia, tem também o nosso guia cultural já. Depois do intervalo, são 7h38 agora. São 7h41, de volta ao Bom Dia Maranhão, ao vivo para todo o estado, aqui pela TV Difusora. Olha, apesar da discussão na alteração das datas para as eleições deste ano, o cronograma eleitoral segue mantido em todo o estado. Inclusive, aqui no Maranhão, as urnas já estão sendo preparadas para o momento das eleições. Vamos ver. Mesmo com o adiamento das eleições, primeiro e segundo turno, previstos para novembro, o protocolo da Justiça Eleitoral envolvendo as urnas eletrônicas se mantém. Mesmo antes da avaliação de mudanças das datas por parte do Congresso Nacional e Justiça Eleitoral, os trabalhos de manutenção das urnas continuaram. Em meio à pandemia, algumas medidas de segurança foram adotadas, mas as atividades seguiram. O nosso trabalho não parou, né? Nós estamos em escala de revezamento dos técnicos. Fazíamos cerca de 400 urnas por dia de manutenção preventiva e estamos fazendo 200 para manter o distanciamento dos servidores, né, dos técnicos. Para as eleições municipais deste ano, devem ser utilizadas, segundo estimativa do Tribunal Regional Eleitoral aqui no Maranhão, cerca de 16.600 urnas eletrônicas. Das quase 19 mil urnas à disposição do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, pouco mais de 2.000 serão cedidas ao Estado de São Paulo, como parte do processo de redistribuição do equipamento programado pelo Tribunal Superior Eleitoral, que não adquiriu urnas novas para as eleições deste ano. As urnas devem começar a serem distribuídas para os 217 municípios maranhenses, faltando 2 meses para a data do primeiro turno da eleição. Ou seja, caso a eleição seja em novembro, o processo de distribuição deve ter início em setembro. O presidente do TRE no Maranhão lembrou que todo o calendário eleitoral está sendo respeitado. Até que não haja a confirmação definitiva da mudança dos dias de votação, as datas estão mantidas. O desembargador lembrou que vem acompanhando os debates envolvendo as eleições deste ano e que as ações preventivas estão sendo estudadas para evitar problemas até o momento do voto. Nós estamos, portanto, já cumprindo essa primeira fase no que respeita à manutenção das urnas, até porque, é bom que se explique também, é um processo constante. Essa manutenção das urnas, para se ter uma ideia, se faz uma média de 3 etapas, digamos assim, dessas manutenções, todas com garantia de funcionamento regular, sem qualquer tipo de problema e evidentemente, não temos qualquer dificuldade também no dia das eleições. Você ligado no Bom Dia Maranhão nessa sexta-feira, acompanhando nas nossas plataformas digitais, Laura Rodrigues, a Joana Medeiros, também o José Denilson Coutrin acompanhando a gente e o José Dival Mendes acompanhando também a nossa programação nas nossas plataformas digitais. A gente fala de política agora com a participação de John Coutrin. Bom dia, John. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Ô, John, a popularidade do presidente Jair Bolsonaro segue estável na semana seguinte à prisão aí do ex-assessor, segundo a pesquisa do Datafolha? Acabou de sair essa pesquisa, viu, Adalberto, nesse instante. E a pesquisa mostra, apesar de estável, essa questão em relação à aprovação, mas ainda é muito alto o índice de rejeição dele, do presidente Bolsonaro. Rejeição ao governo dele de 44%, hoje, na semana passada 43%, por isso que a pesquisa diz que está estável. Estável nesse sentido, de que não alterou aí os dados de aprovação, reprovação, rejeição, no caso, Então, rejeição hoje do presidente, 44%, antes 43% da semana passada, No caso de regular, ficou nos 23%, na pesquisa passada era 22%. Então, também não mudou praticamente nada, Então, e os que aprovam o presidente aí, Adalberto,
na casa de 33%, 32%, 33%. Essa foi a variação. Então, apesar desses escândalos envolvendo o advogado, o Queiroz, não é isso? O Queiroz, que era ex-assessor do Flávio Bolsonaro, enquanto era deputado, e também ligado diretamente ao presidente, amigo dele desde a década de 80, não é? Inclusive ali, né, em que eles eram militares. Isso acabou ainda não respingando na avaliação do presidente Bolsonaro, segundo pesquisa Datafolha. Mas tem um dado preocupante que mostra, né, que entre aqueles que aprovam o presidente Bolsonaro, Adalberto, uma grande fatia avaliavam que mais de 60% entendem que o Bolsonaro sabia, né, onde estava o Queiroz. E mostra também que apenas 15% aí aprovam o presidente, nesse caso, envolvendo o Queiroz, o que aí dá margem aí para até um desgaste ainda maior. Então nós temos inclusive o gráfico que mostra, né, aí essas oscilações das últimas pesquisas Datafolha, mas o presidente ainda tem uma reprovação grande, Adalberto, 44%, uma aprovação de 33% e regular na casa aí de 22% a 23%. Em relação ao Queiroz, o advogado, o Acef, né, advogado da família Bolsonaro, até então, da semana passada, advogado do presidente Bolsonaro, hoje não é mais, mas o advogado da família Bolsonaro, ele, depois de tantas versões, Adalberto, ele acabou de falar a versão em relação por que o Queiroz estava no escritório de advocacia dele lá, né, em Atibaia. Segunda versão, agora do Acef, é que ele escondeu o Queiroz porque ele soube de um plano para assassinar, executar o Queiroz. Ou seja, essa é a versão dele agora. Depois, é a última, no caso. A última, a mais recente, né? Porque primeiro ele disse que não conhecia o Queiroz. Segundo, que apareceram várias pessoas, inclusive uma ex-advogada que trabalhou com ele, que disse que viu o Queiroz ali na casa do Acef, em Atibaia, no escritório de advocacia. Depois apareceram ontem, né, funcionários de hotel, de um hotel, 3 depoimentos de 3 ex-funcionários de um hotel, em que o Acef várias vezes se encontrou com o Queiroz nesse hotel. Então ele foi obrigado a tentar falar a verdade, né? O Acef mudou agora a versão e disse que escondeu o Queiroz ali na casa dele, no escritório dele, porque o Queiroz ia ser executado, assassinado, para tentar incriminar aí a família Bolsonaro. Essa é a mais recente versão do advogado Acef. Ô John, o presidente nacional do PSB diz que o Bira do Pindaré pode ter aí o apoio do PT e também do PSOL? Pois é, depois que o PSOL fez aqui uma plenária, aqui em São Luís, em que decidiu por candidatura própria, né? Pode até ser o professor Frank Douglas, esse jornalista também, o candidato do PSOL. Ontem o Carlos Siqueira, é o presidente nacional do PSB, ele deu uma entrevista aqui ao Ponto e Vírgula da Difusora FM no final da tarde e disse que vai conversar com a direção nacional do PT, né, e com a direção nacional do PSOL, no sentido desses partidos apoiarem aí a candidatura do Bira, não é? Porque, segundo Carlos Siqueira, presidente nacional do PSB, o Bira é filiado ao PSB, há conversações a nível nacional de coligações envolvendo PSB e PT. E ele quer colocar São Luís, né, nessas articulações e diz o seguinte, que a candidatura do Bira é prioridade nacional do PSB. Então, eles farão todos os esforços possíveis para ajudar o Bira aqui em São Luís, não é? Ele que conta até agora só com o PSB, que é o partido dele, mas através de uma composição nacional, quem sabe, aí o PT ou o PSOL apoiarem o Bira. Falando em PT, o PT ainda não se sabe qual o caminho, né? Vai ter esse encontro ainda de definição de tática eleitoral, de alianças, né, como o PT sempre faz. Há uma tendência de candidatura própria do PT, com o deputado Zé Inácio, que defende isso, né, ou quem sabe até o Honorato Fernandes, presidente municipal do PT, porque diz o seguinte, se passar a tese de candidatura própria, o Zé Inácio defende isso. Se passar ali dentro do PT, a Honorato diz, se passar então eu quero ser candidato também. Né? Por enquanto ele não defende uma aliança com outro partido. Provavelmente, aí o PCdoB, que é um partido aliado aí, nacional, né, do PT, pode haver essa aliança com o PCdoB do Rubens Pereira Júnior. Ok. Ô John, o senador Everton e o presidente do Hospital de Amor, Henrique Prata, farão uma visita técnica hoje lá em Imperatriz, pessoalmente ao terreno onde será implantada aí uma unidade de prevenção de câncer. É uma demanda também da comunidade, lá da região Tocantina toda, ali, né? Nós já temos aqui o Aldenor Abelo, né, do Alberto em São Luís,
e em Imperatriz a possibilidade de implantação do Hospital do Amor. Para quem não sabe o que é o Hospital do Amor, é o Hospital de Barretos, né, de São Paulo, né, conhecido, referência nacional aí no tratamento de câncer. Então, o terreno já foi doado pela Prefeitura de Imperatriz, o senador Everton visitou, né, o Hospital de Barretos de São Paulo e já conseguiu os recursos necessários para a construção. Então, tudo indica que isso vai, né, Adalberto, ser implantado na cidade de Imperatriz, o Hospital do Amor, ou o hospital conhecido como Hospital de Barretos, né, tratamento de câncer para as mulheres ali na cidade de Imperatriz. E hoje essa visita técnica para conhecer o terreno onde será construído esse hospital ali com o senador Everton, que conseguiu os recursos e está articulando, portanto, a construção desse hospital em Imperatriz. Obrigado, João. Até segunda. Até segunda, Adalberto. João Coutrinho, nosso colunista de política aqui do Bom Dia, são 7 horas e 51 minutos, gente. 7h51, considerado o primeiro grupo de sotaque da Baixada, o Boi de Pindaré, completa 6 décadas de história. E o grupo tem se reinventado e se adequado à nova realidade de um São João à distância. Lá vem meu boi urrando, subindo o vaquejador. Deu um urro na porteira, meu vaqueiro se espantou. E o gado da fazenda com isto se levantou. Na voz do mestre Coxinho, o aviso de que lá vem o boi de Pindaré. Atuada o Rol do Boi, considerada hino cultural e folclórico do Maranhão no ano de 1991, é o maior sucesso da brincadeira que em 2020 completa 60 anos. Para comemorar os 60 anos, o Boi de Pindaré gravou um CD e lançou nas mídias digitais, fazendo uso das novas tecnologias para manter uma tradição de quase um século. Seguindo o novo normal, o grupo aderiu às lives. Realizou 2 até agora. O batizado do boi, que acontece sempre na véspera de São Pedro, também foi no mundo virtual, longe do calor do povo. Até Ciane, que é da geração digital, prefere as apresentações tradicionais. Esse ano era um grande ano, né? Mas não vai dar certo por causa desse negócio aí de Covid aí. Sem os arraiais, o primeiro grupo de boi de sotaque da Baixada em São Luís precisou se adequar à nova realidade. Para seu Francisco, que há mais de 50 anos participa da brincadeira, as festividades deste ano... Para mim não existe assim, parece que não existiu mês de junho. Ontem mesmo eu estava falando, quando eu vi os foguetes, para mim parecia mês de junho. O amo do boi também achou estranho a nova modalidade de apresentações impostas pela pandemia do novo coronavírus. Nós não estávamos esperando com essa coisa que está no nosso Brasil, também no mundo, né? A gente não contava com isso aí, mas é assim mesmo, tudo já preparado para os 60 anos do nosso Pindaré, doadas, tudo, né? A presidente da brincadeira, que faz questão de manter acesa a todo custo a tradição de pandeiros de couro de cabra, chapéus de pena e seus casumbais, planejou as comemorações dos 60 anos com muita festa e alegria, apesar das dificuldades financeiras, que só não são maiores que o amor pela tradição. Nós somos muito discriminados, né? Se tem apresentações, tem 20 para 1, sotaque o nosso tem 2, 3. Ano passado nós tivemos 2 apresentações, né? Nosso gasto chegou a ser quase 30 e pouco mil, né? Ganhamos 14 mil. Tradição que une várias gerações ao redor do som mais leve e suave de pandeiros e da beleza das roupas com penas e bordados em base de veludo e chapéus de fita. Arthur, de 2 anos, é tataraneto de seu Bussu, um dos fundadores da brincadeira. Ainda tenta dominar as matracas, mas já sabe que de suas pequenas mãos depende o futuro do boi de Pindaré. Muito bonito, né? Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias você confere do nosso portal MA10. Bom final de semana para você e com essa energia do Boi de Pindaré, do sotaque de Baixada, que a gente encerra hoje o nosso Bom Dia Maranhão. Lindo demais, é assim que a gente encerra. Muita paz, muita saúde para você. Tchau, tchau. Fique aí com imagens do tradicional Boi de Pindaré. Herança que João Canso deixou. Vamos! Boiada do Pindaré, essa que Jesus abençoou. Boiada.
São João, eu não deixei de cantar pro senhor, só mudei de batalhão. Hoje eu sou Pindaré, o orgulho da minha nação, e ô boiada boa da ilha do Maranhão.